nós vamos começar a ver como a gente vai resolver alguns exercícios, um exemplo da segunda lei de Mendel. Qual a característica, né, dessa segunda lei de Mendel? A gente vai estudar a transmissão de duas ou mais características. Lembrando que as leis de Mendel são aquelas leis da segregação independente. Para falar de uma forma mais simples, quer dizer a mesma coisa que você afirmar que as duas características não dependem uma da outra para acontecer. Então, elas vão acontecer de maneira independente, ok? Para isso, a gente vai trabalhar com um exemplo clássico aí das ervilhas. E aí a gente vai trabalhar com dois fatores, né? Duas características diferentes. A cor, não é? A cor vai ser determinada pelos genótipos Vzão ou Vzinho, dando aí a característica do fenótipo amarelo. Só que a gente vai ter aqui aquela relação de dependência, de dominância, em que o Vzão, a característica amarelo, domina sobre o Vzinho, que dá a característica da ervilha ser verde, ok? Então, o verde é recessivo em relação ao Vzão dominante, que determina a cor amarela. Muito bem. O formato também vai ser determinado por características que têm a relação de dominância e recessividade, sendo que aqui o nosso errão vai dar característica de formato liso, ok? E o errinho recessivo vai dar uma característica da ervilha ser rugosa. Então, as características dominantes são amarelo e liso, ok? E recessivas, verde e rugosa. Outra característica importante, essas duas características não dependem uma da outra para acontecer. Por isso que a gente consegue trabalhar com elas dentro do conceito da segunda lei de Mendel. Bom, eu coloquei aqui dois indivíduos, ou melhor, um indivíduo que vai fazer autofecundação. As flores da ervilha são fechadinhas, ou seja, se a gente não abre essa flor, o pólen da própria flor se fecunda a parte feminina da flor, fazendo uma autofecundação. Ela vai se reproduzir com ela mesma. Nesse caso, a gente vai ter o cruzamento de Vzão, Vzinho, Errão, Errinho com o mesmo genótipo. Então, aqui eu tenho dois genes diferentes que configuram duas características diferentes na condição de heterozigose. Então, aqui a gente está falando de dois híbridos, não é? Eu tenho dois genes heterozigotos diferentes, ok? Muito bem. Como eu vou saber quais gametas eu vou formar? Porque lembra que para a gente entrar no nosso quadro de Punnett eu preciso fazer primeiro a separação dos gametas, que vão aqui nas lateraisinhas do meu diagrama? Então, essa regrinha aqui que eu coloquei para vocês no resuminho vai ajudar também. Como eu sei quais vão ser os gametas, o número de gametas diferentes formados a partir desse indivíduo, eu vou usar a fórmula 2 elevado a n, sendo que n é o número dos híbridos, ou, que é uma outra palavra bonitinha para você falar heterozigotos. Então, o que a gente vai fazer? Eu copio o 2 da minha fórmula e substituo pelo número de genes que estão aqui em heterozigose. Nesse caso, eu tenho o da cor e de formato. Então, 1, 2. Muito bem. 2 elevado à segunda potência. Como toda potência, ela indica aqui o número de vezes que eu vou multiplicar essa base. Então, 2 multiplicando por 2, a base multiplicada 2 vezes, indicada pela potência. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, utilizando essa formulinha, eu sei que, com certeza, esse indivíduo vai formar 4 gametas diferentes. Vamos lá? Quais seriam esses gametas? Lembra que, na formação do gameta, a gente recebe a metade da informação dos pais? Então, um indivíduo pode receber um Vzão, que vai estar lá combinado com errão. Pode ainda receber esse Vzão combinado com errinho. Vzinho, errão, ou
Vzinho, Rinho, ok? Percebam, nenhum deles é repetido. Então, eu posso ter a formação desses 4 gametas diferentes, ok? Cheguei à formação dos gametas, agora eu vou montar o meu diagrama de Punnett. Muito bem, então, nossos gametas aqui foram formados, não é? E eu coloquei esses mesmos gametas aqui na lateral. Então, Vzão é rão, Vzão é rinho, Vzinho é rão, Vzinho é rinho, ok? Como é um cruzamento entre indivíduos do mesmo genótipo, né? Tô falando aqui de uma autofecundação, eu só repeti os mesmos gametas aqui na lateral. E aí a gente vai fazer aquele calculinho, o de sempre, né? Vzão com Vzão, Vzão, Vzão. Rão com rão, ok. Vzão com Vzão, rão com rinho. Aqui, para não bagunçar, né, os nossos resultados, se você resolveu colocar primeira cor, você vai manter primeira cor em todo o seu diagrama. Se você escolheu inverteu, não tem problema, é só você manter a mesma configuração em todo o esquema, para não se perder depois, ok? E lembrando sempre que, também por uma questão de ordem, para não confundir, a gente coloca sempre o dominante na frente. Então, fomos aqui, a primeira linha com a terceira coluna agora. Vzão, Vzinho, rão, rão. Terminamos, agora esse com esse daqui. Vzão, Vzinho, rão, rinho. Esse com esse aqui. Opa, já fiz a primeira coluna, agora eu vou para a segunda linha e de novo cruzar com cada uma dessas colunas. Vzão, Vzão, rão, rinho. Vzão, Vzão, rinho, rinho. Ok? Esse com esse aqui. V eu coloco na frente, maiúsculo, não é? Vzão, Vzinho eu coloco depois. Rinho e rão. O rão eu coloco na frente, rinho vem depois. Vzão, Vzinho, rinho, rinho. Vzão vai na frente, Vzão, Vzinho, rão, rão. Este com esse, Vzão, Vzinho, rão, rinho. Este com esse, Vzinho, Vzinho, rão, rão. Esse com esse. Agora, para minha última linha, de novo, primeira, segunda, terceira e quarta coluna em ordem. Vzão, Vzinho, rinho, rinho. Este com esse. O maiúsculo sempre na frente. Este com esse. Pessoal, eu prefiro não ficar falando cada vez, Vzão é rão, com Vzão é rão, Vzão, Vzão é rão, porque eu acho que tem uma hora que o cérebro da gente fica ouvindo essas letras, toda sopa de letrinha, dá uma bagunçada, tá? Muito bem, esse aqui é o meu diagrama pronto. Agora a gente vai separar quem é quem aqui, ok? Olha, eu separei aqui no cantinho os meus fenótipos possíveis, tá? O que então eu fiz? Quais eram as características que a gente estava usando? Cor, se amarelo ou verde. Formato, se liso ou rugoso. Então, eu posso ter uma semente que vai ser tanto amarela lisa quanto amarela rugosa. Essas duas possibilidades existem, ok? Pode ser que não existam aqui no meu quadro de resultados. Se eu tivesse outros genótipos cruzando, eu poderia ter aqui a ausência de alguns desses resultados. Mas a possibilidade de existir uma sementinha ali, né, de ervilha amarela lisa, existe, assim como de existir uma amarela rugosa. Existe também a possibilidade de nascerem as sementinhas verdes,
lisa ou verde rugosa. Então, eu coloquei todas as combinações possíveis dessas duas características, de cor e de formato. E coloquei aqui os genes. Por que que eu coloco? Porque a gente tem essa formaçãozinha. Percebam que eu deixei um tracinho aqui porque a segunda letra não vai interferir no fenótipo. Se eu tiver um indivíduo que seja Vzão, tanto faz que seja Vzão, Vzão ou Vzão, Vzinho, ele ainda assim vai ser amarelo, porque o gene amarelo domina sobre o recessivo vergenho, ok? A mesma coisa, o errão, ser liso, domina sobre ser rugoso. Então, tanto faz se eu tiver aqui um errão, errinho ou errão, errão, eu ainda vou ter um indivíduo no fenótipo liso, ok? Aqui no amarelo rugoso, Vzão qualquer coisa ainda me dá a característica de ser amarelo, porém, se eu quero um indivíduo rugoso, obrigatoriamente ele vai ter que ser errinho, errinho, ok? Porque ser rugoso é recessivo. Caráter recessivo só aparece no fenótipo em dose dupla. Verde liso, Vzinho, Vzinho, recessivo, só aparece em dose dupla. Errão, ser liso, pode ser sozinho ou acompanhado de qualquer letra, ainda vai ser indivíduo liso, tá? Porque o caráter liso domina sobre o caráter rugoso. Agora, para ele ser todo recessivozinho, ele vai ter que só ter genes recessivos, Vzinho, Vzinho, errinho, errinho. O que a gente vai fazer? A gente vai procurar esses resultados aqui. Então, Vzão, errão, Vzão qualquer coisa, errão qualquer coisa, vão ser meus indivíduos amarelos lisos, tá? Vou mudar aqui para a gente ver com mais facilidade. Vzão, errão é amarelo liso. Vzão, errão, amarelo liso. Vzão, errão, Vzão, errão. Beleza. Aqui também, aqui já não, tá? Não tem o errão aqui. Mas aqui eu tenho Vzão e errão. Beleza. Aqui também. Aqui. Aqui não. Aqui não. Aqui também não. Aqui. Vzão e errão. Vou pintar. E acabou. Vamos contar quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 indivíduos. Em quantas possibilidades? Tem 4 quadradinhos aqui, 4 aqui, 4 vezes 4, 16. Então, eu tenho 9 resultados em 16 possibilidades. Vamos anotar aqui, ok? Então, eu tenho amarelos lisos, 9, 16 avos, ok? Amarelo rugoso. Então, agora a gente vai procurar os Vzão, errinho, errinho. Vou mudar aqui de tom de caneta para a gente não se perder. Vzão, errinho, errinho. Olha aqui. Errinho, errinho e o Vzão. Esse carinha que eu quero. Esse aqui também. E eu vou achar um outro aqui embaixo, ó. Se vocês perceberem aqui, aí é bom até dar uma pausa, tá? Um pause no vídeo e procurar os resultados. Eu só tenho esses 3 indivíduos, ok? Então, amarelo rugoso são 3, 16 avos. Então, vamos anotar ali no nosso resultado. Como eu deixei pouquinho espaço aqui, vou mudar de cor de caneta para não ficar tão confuso. Agora, a gente vai procurar os verdes lisos. Vzinho, Vzinho, errão. Mudamos de cor de novo, ó. Vzinho, Vzinho, errão. Aqui, aqui e aqui. E esse já não enquadra no que a gente queria. A gente queria um indivíduo com Vzinho, Vzinho, errão, qualquer coisa. Então, só esses 3 indivíduos aqui. Subir para ficar mais visível. Vamos passar ali o nosso resultado. Então, 3, 16 avos de verdes lisos. E o nosso verde rugoso só sobrou aqui em um quadradinho. Ok? Então, resultado de todo recessivo
é 1/16. Daqui, a gente tem a proporção esperada de fenótipo entre o cruzamento de dois dihíbridos, né, de dihíbridos, da segunda lei de Mendel. Aquela proporção famosa que aparece aí nos livros textos de 9:3:3:1, ok? Então, sempre quando eu estiver fazendo o cruzamento, não importa de qual característica, eu estiver falando de duas características e o indivíduo for heterozigoto nas duas características, eu vou enxergar esses resultados de fenótipo, tá? 9:3:3:1. Muito bem. Aí você vai falar assim, nossa, mas isso dá muito trabalho. Isso aqui eu posso me perder facilmente. Tem uma forma mais fácil de fazer isso? Tem, tá? Então, no próximo videozinho, eu vou mostrar como a gente vai fazer isso de uma forma, utilizando a primeira lei de Mendel e aquela regrinha de probabilidade simples, a regra do E, não é? E aí vocês vão ver que não é nem nada tão difícil assim. De qual forma você pode fazer? Tanto faz, você pode fazer desse tipo, né? Ou da forma que eu vou mostrar no próximo vídeo, que o resultado vai ser o mesmo.